meu amigo. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos abençoar a todos. Que o nosso coração esteja aberto, receptivo, para acolher as inspirações do alto, dos benfeitores que aqui se fazem presentes. E que cada um de nós possa sair daqui mais alimentado, mais fortalecido na senda do bem. É com esse intuito que nos reunimos, partilhando desse ideal que nos congrega, partilhando desse pão divino que temos aprendido, de fato, alimenta as nossas almas. E é com esse intuito que aqui estamos, na condição de um aprendiz, de um irmão, que vem compartilhar o pouco que tem podido aprender, mas aquilo que tanto nos tem ajudado, a fim de que, dando-nos as mãos, amparando-nos uns aos outros, possamos caminhar com mais segurança, com mais força, em direção ao destino que nos aguarda. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Nessa noite fria, a gente possa se acolher aqui e se esquentar pelo calor da fraternidade. Antes de iniciar a reflexão dessa noite, que nos propomos, gostaríamos só de dar um pequeno recado. Talvez muitos já devem ter visto, nas casas espíritas em que frequentam, aqui mesmo na feira, a divulgação da Conesc, Confraternização Espírita de São Carlos. Nós temos os folders ali, nós temos os cartazes, os banners. Nós gostaríamos aqui de reiterar o convite para que estejam conosco e já dando um alerta que as vagas estão bem próximo do fim. Nós temos aí pouco mais de 30, 20 vagas em torno disso. Então, aquele que ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade de estarmos ali juntos, criando aquele clima de confraternização, de fraternidade, de amor que alimenta a nossa alma. A nossa alma carece de amor, a nossa alma carece dessa confiança, dessa amizade. Isso nos sustenta na caminhada e, claro, aliado a isso, a instrução que nos eleva, que abre novos horizontes e que nos liberta da ignorância, né? Então, o tema deste ano, um tema muito sugestivo, sobretudo nesses momentos que vivemos, momentos conturbados, momentos difíceis, não são de certo modo uma surpresa. Jesus já nos havia alertado das dificuldades da transição, porque nesses momentos de dificuldade a gente tenha um olhar, melhor dizendo, muito atento, para não acharmos que os problemas estão só fora de nós, os problemas estão só na sociedade ou nos outros. É preciso, sobretudo, que cada um de nós se conscientize dos deveres que nos competem na construção desse mundo novo, entendendo-nos como parte fundamental da construção dessa nova sociedade ou da chegada desses novos tempos. Nós espíritas que falamos tanto sobre transição, sobre regeneração, por vezes nos esquecemos que mais do que uma obra da espiritualidade superior, é essa uma obra nossa, com o auxílio deles, com o amparo deles. Muitas vezes estamos aí a esperar que espíritos nobres encarnem e façam o trabalho que nos compete, mas é preciso que a gente esteja consciente de que é esse o desafio e é essa a oportunidade que nós temos. Por isso o tema do evento é Novo Ser, Novos Tempos, para que a gente reflita quais os deveres nos competem na construção desses novos tempos. Qual esse novo ser que se espera de nós, enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto sociedade, para que de fato tenhamos novos tempos de humanidade. Então teremos 3 dimensões a serem trabalhadas: a dimensão do indivíduo, da família e da sociedade, e por isso teremos 3 oradores, cada um trabalhando uma dessas partes. Estarão conosco, Rossando Klinge, psicólogo da Paraíba, Campina Grande, estará conosco. Alberto Almeida, de Belém, do Pará, estará também conosco. E a querida Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, também psicóloga, estará conosco. Maiores informações, vocês podem ver ali nos folders, tem lá toda a programação, o site para as inscrições, enfim. Fica aí o convite para que estejamos juntos em mais essa oportunidade. E a proposta do nosso tema nessa noite, não por acaso, foi escolhida justamente pelo fato de aqui estarmos numa feira do livro espírita. A ideia é que possamos, cada um de nós, meditar um pouco mais se temos compreendido ou se temos entendido a verdadeira ação e a verdadeira riqueza
de um livro espírita. Se nós temos realmente alcançado a verdadeira dimensão do tesouro que está distribuído aí nessas prateleiras. Se a gente realmente tem meditado que o que aí está, em termos de valores para o nosso espírito, digo valores imperecíveis, indestrutíveis, não há dinheiro no mundo que possa pagar. Quiseram as multidões saber que o que aqui está vale muito mais do que todas as fortunas do mundo. Porque o que aqui está nos permite de fato alcançar, se vontade, apoiado no nosso esforço, alcançar a verdadeira riqueza, a verdadeira propriedade ou a maior de todas as conquistas, aquela de nós mesmos. Então, sempre que vou falar do livro, do que está registrado no livro espírita, que resgata o espírito do próprio cristianismo, eu me recordo daquele caso em que Paulo e Barnabé estavam viajando numa das viagens apostólicas de Paulo e estavam descansando à noite numa caverna. Depois de um dia cansativo de viagem, de muitas lutas, dificuldades, estavam ali à noite numa caverna para não dormirem ao relento, muitas vezes dormiam ao relento, mas ali estavam conversando sobre Jesus e conversando sobre o Evangelho. Apesar das dores, apesar da fome, apesar do frio, ostentavam os dois um sorriso no coração, porque falavam da grandiosidade daquele tesouro que tinham em mãos. Falavam eles, se as pessoas apenas soubessem quão grande é esse príncipe, como ele reina sobre todos os príncipes da terra e como o seu tesouro é incalculavelmente maior do que todos os tesouros da terra somados. Se as pessoas pudessem apenas saber a grandiosidade do tesouro que aqui está. Então eles falavam sobre príncipes, sobre tesouros, mas mal sabiam eles que eram ouvidos por uma dupla de salteadores que estava fora da caverna. E então, insuflados em sua cobiça, ao ouvirem falar de um príncipe, de um grande tesouro, do qual eram detentores, ficaram interessados e logo adentram a caverna e anunciam um assalto, dizendo, cadê esse príncipe? Ou, passe-nos logo o tesouro. Sem ter o que fazer diante da ameaça, passar aquele tesouro. E diz então, olha, esses pergaminhos aqui contêm o mapa do tesouro. Se você segui-los, tenha certeza, haverá de encontrar. Mas só isso? Isso é o tesouro, um conjunto de pergaminhos velhos? É isso. Esse é o mapa do tesouro. Então, entre irritados e decepcionados, os salteadores resolvem ir embora e dizem, agradeçam a Deus que não os matamos. E vão e partem com aqueles velhos papéis. Paulo, de certo modo, estava feliz. Não sabia se eles saberiam, de fato, encontrar aquele tesouro naquele momento, mas sabia que um dia haveria de chegar o momento. Eram aqueles pergaminhos, as anotações de Levi, o mapa do maior de todos os tesouros. Talvez uma das primeiras cópias de um livro cristão. Foi ali ofertado àqueles salteadores, como que quase um presente, uma orientação. Sabe-se lá se já puderam encontrar esse tesouro. Só o destino, só o mundo espiritual saberá. Mas de fato estava ali o mapa para o maior de todos os tesouros. E é com esse intuito que aqui estamos hoje, para refletir sobre o que nós temos aí, nesses livros de autores por nós muito caros, de autores por nós muitas vezes já tantas vezes lidos, meditados, mas que sempre revelam, na medida do nosso esforço e do nosso empenho, uma riqueza a mais, uma dimensão a mais na profundidade dos seus escritos. E nada melhor do que voltar ao começo para refletirmos acerca dessa importância do livro espírita em nossa vida. Nada melhor do que pensar no primeiro livro espírita,
Estamos no ano de 1860. É abril, um mês frio, e Kardec se encontrava no seu gabinete. Estava ele ali fazendo as suas atividades cotidianas, escrevendo, como sempre, respondendo a muitas missivas. Estava ele naquele dia um pouco mais abatido, porque as dificuldades, passados 3 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, se mostravam cada vez maiores. Apesar do estabelecimento já da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apesar do sucesso da Revista Espírita e do progresso na venda dos livros, as dificuldades cresciam. Faltavam recursos monetários para a manutenção da obra. As exigências cresciam cada vez mais. Eram muitas pessoas que o procuravam, eram muitas cartas a serem respondidas, eram muitas críticas e muitos ataques. Partidos ou nascidos não só de fora do movimento espírita, mas muitas vezes de dentro. Daqueles que desertavam ao trabalho, daqueles que se afastavam da oportunidade de servir. Então Kardec se encontrava nessa manhã especialmente abatido, cansado, mas seguia ali trabalhando. E é no momento dessas reflexões que ele é despertado por sua esposa, Amélie, que chega ao seu gabinete trazendo-lhe um embrulho, um pacote. Juntamente com o pacote, uma carta, uma missiva. Ele então abre aquela carta e começa a ler. Logo no início da carta, o remetente já lhe diz: envio essa carta juntamente com o livro que está em anexo, rogando, antes de mais nada, que continue a sua tarefa de esclarecimento da humanidade. Porque eu tenho fortes motivos para isso. Então veja como é a bondade do alto. E isso é algo para o que precisamos estar mais atentos. As que Deus nos dá às nossas preces, às nossas indagações mentais, de maneiras muito mais sutis do que imaginamos. Kardec estava ali, cansado naquele dia, abatido, e antes mesmo que pudesse rogar ao alto um auxílio, esse auxílio já vinha encaminhado. Alguém, sabe-se lá quem, que lhe manda uma missiva cujo primeiro parágrafo já lhe dizia: antes de mais nada, meu amigo, meu irmão, continue no seu trabalho de esclarecimento da humanidade. Isso por si só já lhe traria uma força nova ao coração. E como Deus conversa assim conosco. E estamos muitas vezes desatentos, distraídos, porque não temos parado para cultivar a nossa vida íntima e para desenvolver esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, para ver Deus conversando conosco nas situações mais singelas da vida. As respostas já estão prontas. A ajuda já está a caminho se já não chegou. A gente só precisa aprender a ver. Foi assim com Kardec. Então ele começa dizendo: olha, segue o seu trabalho. E agora eu vou te explicar por quê. Eu moro aqui em Paris. Eu trabalho numa gráfica aqui em Paris. E há 2 anos atrás eu conheci a mulher de minha vida. Logo vimos que teríamos a vida em conjunto. Nossos ideais batiam, nossas esperanças, e em pouco tempo nos casamos. A nossa vida era só alegria e só esperanças. Mas passado um tempo do consórcio, uma moléstia sorrateira a levou de mim. Isso fazem 2 anos. Completamente desesperado e abatido pela perda de minha amada, comecei a fraquejar e comecei a cogitar a possibilidade de abandonar a vida. Não conseguia me sobrepor à dor daquela perda. Sem as concepções de Deus, materialista que era, influenciado pelo século, o século positivista, o século ultra-racionalista, o século do materialismo, não encontrava um esteio, não encontrava uma escora para me apoiar. Comecei a faltar ao trabalho,
não tinha forças para trabalhar e o meu chefe, muito ríspido, ameaçava me demitir. Todos os dias, pela Ponte Marie, por sobre o rio Sena, e comecei então a olhar para o rio e a pensar: seria fácil, seria simples, eu não sei nadar. Bastaria um pulo e toda essa dor estaria cessada. Assim ele pensava, até que os dias foram passando, a angústia foi aumentando, e em determinada noite mais fria, onde a angústia se fez mais severa e mais intensa, eu deliberei então ir até o rio e dar cabo de minha vida. Quando cheguei à Ponte Marie, me preparava para saltar, apoiei as minhas mãos na bancada que me separava do rio. Quando senti que minha mão tocou algo que estava ali umedecido pelo orvalho da noite. Esse algo caiu em meus pés e logo pude ver que se tratava de um livro. Peguei aquele livro nas mãos, entre espantado e curioso, me dirigi a um poste e, sob a luz mortiça desse poste, pude então abrir e ler na capa o Livro dos Espíritos. E logo ali no frontispício havia uma frase escrita por alguém que dizia: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção e tenha bom proveito. Ali mesmo, interessado, comecei a lê-lo. E então devorei aquela leitura. E posso dizer que foi graças a ela que aqui hoje estou. Por isso lhe envio esse livro, para que o repasse a quem achar interessante. Eu peço, prossiga o seu trabalho. E então Kardec abre o envelope, abre a embalagem e vê o livro. Abre o frontispício e lá estava a primeira frase: este livro salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Mais embaixo, outra frase: salvou a minha também. Que Deus abençoe todas as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado José Perrier. Nesse momento, Kardec sentiu como que se uma nova luz inundasse o seu coração, trazendo-lhe nova esperança, nova força, novo vigor. Raciocinava não mais em termos de desânimo e abatimento. Pensava agora na multidão que passava por debaixo de sua janela. Pensava agora: é preciso continuar, é preciso levar consolo e esclarecimento à multidão. É preciso vencer as calúnias, é preciso vencer as necessidades, o cansaço e prosseguir. Levanta-se da sua cadeira, vai até a janela, abre a janela e respira longos haustos. Retira então o seu lenço e, antes de voltar ao trabalho, à escrita, enxuga uma lágrima nos seus olhos. Então assenta-se para continuar a obra magistral que pôde fazer em cerca de 15 anos. Porque o que esse homem fez em 15 anos, nós vamos demorar séculos para entender. Nós vamos demorar séculos para apreender. Mas esse é o primeiro livro espírita. Ou essa é uma das histórias transformadoras do primeiro livro espírita. E a gente fica a pensar, quantas similares. Não só com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, com a Gênese, com Leon Denis mais tarde, depois da morte, o problema do ser, do destino, da dor. Todos aí estão clássicos, riquíssimos do Espiritismo, muitas vezes por nós ainda desconhecidos. Livros que mudaram vidas. Quando vamos, por exemplo, à biografia de Leon Denis, de Gaston Luce. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra. Quando vamos lá à parte das missivas recebidas por Denis, das pessoas que puderam ler depois da morte, é quase que impossível não se emocionar.
com o relato das mães que estavam prestes a desistir e abandonar a vida, mas que puderam encontrar naquela beleza, naquela grandeza de expressão e de poesia, no seu verbo iluminado, a força para continuar. De homens que haviam passado por imensos reveses, perda da família, reveses financeiros, estavam prestes a abandonar a caminhada humana, mas que puderam encontrar naquele livro a força para continuar. E assim a gente vai pensando em quantas vidas já não foram hoje e seguem sendo transformadas pelos livros que aí estão. Quem definia Chico quando falava das suas obras, dos seus livros, cada livro que recebo dos benfeitores o enxergo como uma semente lançada à terra, que vai seguir frutificando muito tempo depois de o pomicultor já ter partido. Assim é com Kardec, assim é com Denis, assim é com Chico, assim é com Divaldo e assim seguirá sendo. Com todos aqueles que, fiéis a esta doutrina, fiéis ao Cristo, puderam escrever com toda a nobreza dos seus corações, com a melhor das intenções. Lançaram sementes no solo das almas, cuja dimensão da frutificação a gente nunca vai ser capaz de mensurar. Então, isso é um livro espírita. Ou esse é um poder de um livro nobre, um livro edificante. Porque, sobretudo, quando enxergamos o livro da perspectiva que o Espiritismo nos faz enxergar, nós vamos ver que, muito para além do papel, da tinta, dos textos, o que se desdobra ali é um processo de conexão, é um processo de inspiração. Como dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, intitulado Instrução, o livro é um vigoroso imã de forças atrativas. Olha que feliz definição. O livro é um imã, o livro nobre. O que não é nobre também, mas nós estamos buscando o livro nobre, que edifica e ilumina. É um imã poderoso. E acrescenta ele, que plasma as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Em outras palavras, os maiores movimentos da humanidade foram alimentados por livros. Porque foram os livros que permitiram aos homens e mulheres do seu tempo conectarem-se com o trabalho daqueles que os precederam e darem continuidade à grande obra do progresso humano, em todas as frentes, seja na ciência, seja na filosofia, seja na história, seja na biologia, seja onde for. Troca de interação e de trabalho conjunto, permitida pelo livro, que gerou os maiores movimentos de progresso da humanidade. Como a nos dizer também que os maiores movimentos de progresso da humanidade, ou os únicos efetivos, são aqueles que passam pela educação. Como a nos dizer que não há outro caminho senão este para o progresso. Educar. Educar para libertar. Educar para ampliar horizontes. Educar para se aprender a amar. Porque educar na perspectiva espírita e do Evangelho não será simplesmente ilustrar o cérebro. E está aí uma das grandes diferenças do livro espírita. Não se preocupa ele em apenas ilustrar ou ornamentar a inteligência humana. Busca ele, antes de mais nada, sublimar o sentimento e o coração da criatura humana. Porque sabemos, à luz do Evangelho e do Espiritismo, que a inteligência destituída da condução e da orientação do amor, muitas vezes se converte no flagelo da humanidade. E quem duvida, o resultado aí está. É só parar para pensar e meditar se os maiores flagelos da humanidade não são criados por pessoas altamente inteligentes. Então aí está a diferença. O livro espírita vai se preocupar em trabalhar a educação nesse sentido integral.
A educação, que na definição de Emmanuel será aquela luz que circula vitoriosa do sentimento, aumentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Essa é a definição de educação que Emmanuel irá nos trazer. Então esse tem sido o papel do livro, esse vigoroso imã que nos permite acessar todos aqueles que vieram antes e, a partir daquilo que nos trouxeram, nos estimular na senda adiante. Por isso, Emmanuel, nesse capítulo 4 do Pensamento e Vida, prossegue dizendo: por meio desse dínamo de energias criadoras, que é o livro, ou seja, o livro é um dínamo, um potencializador da nossa potência criativa, e claro, o livro que ilumina potência criativa para o bem, por meio desse dínamo se processam os mais adiantados serviços de telementação. Há imensas distâncias no espaço e no tempo. O que Emmanuel está dizendo? O que está se processando ali? Se você o ler, realmente entregue aquela experiência. Telementação. Em outras palavras, a sua mente vai se conectar com outra ou outras mentes, independentemente de onde essas outras mentes estejam, no espaço e no tempo infinitos. Ou seja, com quem eu me conecto quando eu vou ler Sócrates? Com quem eu me conecto quando eu vou ler o Evangelho de Mateus? Com quem eu me conecto quando eu vou ler o Evangelho de João? Quando eu vou ler Emmanuel? Quando eu vou ler uma carta de Paulo? Quando eu vou ler Platão? Quando eu vou ler o Bhagavad Gita? Quando eu vou ler o Aventa? Quando eu vou ler os Upanishads? Com quem eu me conecto? Com as mentes que inspiraram o que ali está. Então, por meio desse processo, dirá Emmanuel, permite-se ou é-nos possível incorporar as ideias desses verdadeiros obreiros do progresso que nos antecederam. Aqueles que vieram à Terra em caráter de missão para darem um impulso à nossa evolução. Por meio do livro, posso acessá-los, conectar-me com eles e, claro, incorporar os tesouros que vieram compartilhar conosco. Isso é um livro na perspectiva do Espiritismo. Não é um conjunto de frases. Não é um conjunto de palavras, de páginas. Um livro é um portal que, se encarado com boa vontade, com sinceridade, sempre nos abre um horizonte mais vasto, sempre nos conduz a um patamar, uma dimensão maior e mais vasta da vida. O livro, nessa perspectiva, é aquele amigo, é aquele mestre que educa silenciosamente, que nos cura, que nos orienta sem ferir, que nos ampara sem cessar, que está sempre disposto, que nos ajuda sem julgar. Isso tudo é um livro, o bom livro, na definição de André Luiz, no livro Relicário de Luz, capítulo 3. Ele é tudo isso e muito mais. Daí a importância de investirmos nesse que é um dos maiores impulsionadores do nosso progresso. É preciso que trabalhemos pela nossa libertação. Buscar o conhecimento, sobretudo espírita, é patrocinar a libertação de nós mesmos. Acrescentará Emmanuel nesse capítulo. É perceber a imensa riqueza que está esperando apenas a nossa disposição em escavar, no esforço da leitura e da meditação profunda, para que a gente possa alcançar. Isso é o livro. Por isso eu gosto muito de uma definição daquele que foi chamado por Fernando Pessoa de um imperador da língua portuguesa, nosso querido Padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores da língua portuguesa, sem sombra de dúvidas.
E ele, se referindo ao livro, e essa frase eu vi lá no museu, que guarda, no Museu do Pátio do Colégio em São Paulo, ele dirigia-se ou definia o livro como: o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. Um livro é tudo isso. Um livro nobre. Um mudo que fala. Palavras inarticuladas, as palavras do coração. Um surdo que responde. Ele apresenta as nossas aflições e ele nos responde. Ele fala, ele conversa conosco. É um cego que guia, que nos orienta, e um morto que vive, porque passa a viver em nós, na nossa vida. Tudo isso num pedacinho de papel. Às vezes, custa quase nada. Feliz aqueles que souberem extrair os diamantes que aí estão. Então é essa a importância que a gente precisa dar ao livro. Todos nós que trabalhamos com livro, com a divulgação espírita, precisamos também estar atentos a maneiras, aos meios de ressaltar isso ao mundo. A um mundo envolto em tantas distrações, a um mundo envolto em tantas ilusões, a um mundo em que muitas vezes não se cria o hábito de se ler, de se meditar. Às vezes estamos tão preocupados ou tão inseridos na vida virtual, nossos filhos assim têm crescido, temos esquecido de construir neles desde pequeninos a importância de cultivar a leitura que edifica, que instrui e que liberta. Recebemos o mundo nessa era da informação, mas não sabemos concatenar. Nossas mentes estão saturadas de informações desconexas, porque aprendemos a parar, esperar, ler e meditar. Pessoas com dificuldade de ler um parágrafo, que dirá extrair o que pode estar ali em termos de tesouros espirituais. Hábito, incentivar como nunca a leitura, aqueles que trabalham com a divulgação, buscar novos meios de fazer o livro sempre cada vez mais atrativo, porque o que importa é o conteúdo, mas a aparência atrai. Então é preciso investir em arte, é preciso investir em novas formas de divulgação, é preciso aproveitar os novos recursos tecnológicos que hoje temos para ampliar essa divulgação, porque isso é também servir com Jesus, dirá André Luiz. Divulgar o livro espírita, levar a mensagem, a riqueza que ali está é também ser. E cada um de nós pensar um pouquinho mais como tem estado a minha relação com esse bom amigo. Quanto tempo tenho reservado para me alimentar do que ele pode me dar? Ou será que tenho estado distraído e esquecido desse que é um alimento tão necessário quanto aquele ao corpo? Porque Jesus, de há 2000 anos, já nos alertava que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, da meditação acerca das leis divinas, do universo, que o livro vai nos proporcionar. Como tem estado esse nosso cuidado? Porque o que temos visto muito hoje, e é o que Emmanuel irá nos falar num texto que aqui trouxemos para refletir, é outro tipo de anemia, é outro tipo de fraqueza, não aquela que nasça do descuidado para com o nosso corpo ou da falta de algum nutriente, mas aquela anemia do espírito que nascerá da falta ou do descuidado em alimentar a nossa alma de luz do espírito, do pão da vida. Emmanuel, numa mensagem que está no livro Intervalos, capítulo 18, intitulada Lê e Medita, vai dizer assim: o corpo sem alimento desce à desnutrição e à enfermidade. O motor sem força que o acione
volve à inércia. A mente, sem estudo que a renove, padece retardamento. Estaciona, se enfraquece. Recorda a eternidade da vida e não desistas de aprender. Porque é sempre tempo. A vida é eterna. Temos a eternidade para aprender. E onde quer que estejamos, seja em qual idade for, nunca é tempo para deixar de começar. Nunca é tempo para começar. Ou para deixar de começar, melhor dizendo. Nós precisamos investir na leitura. Abre um parêntese no turbilhão das atividades em que te agitas e consagra alguns instantes de cada dia. Veja, de cada dia, a leitura e a reflexão. Não é só no grupo de estudos na casa. Não é só na segunda, às 20 horas da noite, no grupo de estudo. É todos os dias. Porque alguém aqui fica sem se alimentar um dia inteiro. Às vezes alguém faça um jejum mais prolongado, 24 horas, fique sem se alimentar. Mas creio que não é o comum, não é o rotineiro. Mas e quantas vezes a gente não fica dias sem se alimentar de algo nobre? Porque se alimentar de informações não nobres, de notícias nada edificantes, a gente faz todo dia. E aí está outro ponto, né? É diminuir muito uma e aumentar muito a outra. Porque comer comida estragada a gente sabe no que dá. Mas a gente ingere todos os dias, porque leitura é alimento. E a gente pode escolher. A gente pode definir. Mas ele está perguntando, quantos de nós reserva todos os dias um tempinho para alimentar a alma? Para fortalecer a vontade, o bom ânimo, porque é isso que nos dá força. Às vezes nos vemos desalentados, abatidos e ficamos a nos perguntar, mas por quê? Ora, nos alimentamos de alimento estragado todos os dias, porque o que não falta é isso. E esquecemos de renovar a mente, a alma, de dar a ela alimento, força e vigor. É o que está aqui dito. O livro nobre é uma lâmpada que o Senhor determinou brilhasse em teu caminho. Examina sem exigência, corrige sem alarde, transforma sem ruído e ajuda sem paga. Tudo isso o livro faz. Portanto, direi a ele, lê e medita. Ou seja, não só lê, porque ler por ler não adianta também. Lê e medita. Quando você come, para que o alimento se faça nutriente, impulsionando o seu corpo, você precisa digerir. Se ele passar reto aqui, não vai adiantar nada. É preciso digerir o que nós colocamos para dentro. Isso se faz com a reflexão profunda, pausada, meditada. Lê e medita. No silêncio do Espírito, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra. E as vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos através do verbo inarticulado da inspiração. Ou seja, nesses momentos de introspecção, quando eu mergulho no livro, para que o livro possa mergulhar em mim, as vozes do céu inspiram as vozes da terra. A minha mente consegue captar melhor as orientações dos benfeitores, orientando-me para a vida. Desde que a gente saiba criar esse hábito. Mas criar esse hábito com essa de aprender e de nos renovar, porque o que importa mesmo não é o que eu vou tirar do livro, mas o que o livro vai tirar de mim. Isso é o que importa. E por fim, para concluir a nossa reflexão, mais uma mensagem também de Emmanuel gostaríamos aqui de trazer. Não vou lê-la inteira, mas achei muito interessante a comparação que Emmanuel fez. É uma mensagem intitulada Livros, está no capítulo 10 do livro Harmonização. E ele vai comentar um versículo que está em Lucas 4,16, um versículo aparentemente descritivo apenas. Daqueles versículos do Evangelho que você fala, bom, aqui não tem nenhum ensinamento moral para tirar.
Mas aí está a beleza do estudo do Evangelho aprofundado. Desse versículo, Emmanuel vai tirar uma lição preciosa para que a gente possa de fato aperfeiçoar e aproveitar a nossa leitura. O versículo é: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ele está falando do caso de Jesus, que chegou na sinagoga, pegou lá os rolos da Torá e levantou-se naquele dia para comentar. Nesse dia ele leu uma profecia de Isaías, que falava da vinda do Messias. Ele termina dizendo assim: hoje essa profecia se cumpriu diante de vós, diante dos vossos ouvidos. Imagina só quem estava lá, diante de Jesus, lendo a profecia de Isaías, falando assim: hoje essa profecia se cumpriu. Mas enfim, Emmanuel vai atentar para esses detalhes. Pegou o livro, pegou o rolo, levantou-se para ler. E olha o que ele vai dizer: se houve alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, ou seja, se tinha alguém na terra que não precisava de livro, porque sabia todos da terra de cor, e inspirou os mais nobres da terra, esse alguém era Jesus. Mas ele pegou um livro. Talvez para querer nos ensinar alguma coisa da imprescindibilidade do livro. Esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu, segundo notícia dos Evangelhos. O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. Então, o bom livro, o livro nobre, o livro edificante, ele é a própria presença daqueles que admiramos do passado, na história da humanidade. A começar pela própria presença do Cristo no Evangelho. Então, me recordo um caso interessante, está narrado numa das obras do irmão X, Humberto Campos. Certa feita, Pedro estava orando muito a Jesus porque ele queria trabalho. Jesus já tinha ficado, Pedro havia sumido da casa do caminho. Ainda muito movimento, ele começou a fazer as preces. Senhor, me envia trabalho, eu já estou pronto. Senhor, me ajuda quanto ao que fazer e tal. Então Jesus aparece materializado para ele e diz: pode deixar, amanhã o trabalho chega. Então ele levanta de manhã e já ouve um barulho lá fora, de repente entra alguém dentro da casa do caminho desesperado. Era uma pessoa, um ladrão que fugia de um linchamento público. Ele, conhecendo o indivíduo, já logo, revivendo aquele Pedro mesmo, a pedra, pegou as pedras e começou a atacar nele, Não tacou pedra, mas eu digo no sentido de que começou a atacá-lo. Mas você, como você ousa entrar numa casa como essa? Uma casa de respeito, saia daqui, vagabundo, e tal. E escorraçou o ladrão. Mais tarde, passa um tempo, chega lá uma mulher, toda chorosa, também estava sendo perseguida. Era uma meretriz da cidade, conhecida, que fugia ali do julgamento do povo, que a perseguia, que a humilhava, e rogava auxílio. Pedro, mais uma vez, escorraça. Você entrar aqui dentro nessa casa de respeito, desonrando o nome de Jesus, estou contando a história com as minhas palavras, E ele escorraça mais essa. Mais adiante, mais uma pessoa, dessa vez um alcoólatra. Entra lá, caindo, e Pedro mais uma vez escorraça. E passou o dia, ele ficou esperando o trabalho. Chegou a noite, ele foi fazer a prece de novo. Ô mestre, eu fiquei hoje o dia inteiro esperando o trabalho. O senhor não me mandou. E Jesus aparece para ele então: como não, Pedro? Eu te visitei 3 vezes hoje. Te visitei 3 vezes hoje. E eu pedi apenas auxílio, compreensão, amparo. Porque eu já sabia que o tal era alcoólatra, eu já sabia que a tal era meretriz, e eu já sabia que o tal era um ladrão. Isso eu já sabia há muito tempo, Pedro. Mas eu esperava que da sua parte pudesse existir um auxílio.
Então Pedro já desaba em lágrimas, né? Como era comum, começa a chorar, Senhor, mas eu não sabia o que fazer e tudo mais e tal. E então Jesus diz para ele: Pedro, quando estiveres em dúvida quanto ao que fazer, ou quando quiseres conversar comigo acerca do que fazer, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Ou seja, eu sigo com vocês, Pedro, através do Evangelho. Todas as respostas que você precisa ali estão. Todos os princípios fundamentais para conduzir a sua vida que você precisa, ali estão. Tudo mais é desdobramento disso. Lembrando a fala do próprio Mestre no Evangelho, aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Então, quem vai a um livro como esse, com a sincera disposição de aprender, sobretudo o Evangelho, esteja certo que haverá de encontrar a presença do Mestre que ali conversa conosco, dialoga conosco. Daí o hábito que se construiu desde as primeiras comunidades cristãs, de abrir o Evangelho ao acaso, para ouvir a resposta, ou para ler a resposta de Jesus. Hábito este que era tão caro a Francisco de Assis depois. Então é isso que ele está dizendo. O bom livro é a própria presença dos mensageiros da evolução. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Ou seja, aqui ele chega na palavra-chave. Para ler, Jesus se levantou. E como a gente vai aprendendo que no Evangelho não há palavras nem gestos do Cristo em vão, alguma coisa queria nos ensinar. Por isso, Emmanuel pergunta, será que com isso ele estava indicando algum ritual, alguma convenção para os discípulos do Evangelho, que para ler nós precisamos levantar? Parece-nos que não é este o caso. Não faria tanto sentido assim Jesus se prender à forma. Queria ele nos levar a uma reflexão mais profunda. E é o que Emmanuel segue dizendo. Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Então, para Jesus, as convenções exteriores são absolutamente secundárias. A maneira como você se veste, como você vai estar na hora de orar, na hora de ler, digo, fisicamente, pouco importa, onde quer que seja. Jesus jamais impôs qualquer gesto de convenção. Esses atos ele os fazia para nos levar a uma reflexão espiritual, que é o que ele segue dizendo. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. Então, no estudo do Evangelho, a gente vai percebendo isso. Ao subir o monte para orar, Jesus não estava dizendo que para orar a gente tem que subir nas montanhas. Ele sempre olhava, na hora de orar, ele subia aos montes, várias vezes no Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Reflexões muito mais altas, para além de qualquer convenção, que a prece é um momento de elevação. Ou quando ele nos manda orar, ele pede que a gente entre no quarto e feche a porta. Muito mais do que falar do nosso quarto físico. Jesus falava do quarto da nossa alma. É preciso, no momento da prece, nos desvencilharmos das preocupações do mundo, nos desconectarmos um pouco do mundo lá fora. Então, esses gestos do Mestre, como esse aqui de se levantar para ler, na verdade denotam posturas espirituais que seriam interessantes para nós. E por isso Emmanuel segue dizendo que recebamos as páginas edificantes de coração e mente levantados ao Altíssimo. Então erguer, na hora de ler, erguer mente e coração ao alto. Como o girassol que se volta ao sol para se iluminar. Como a plantinha que, vencendo todas as dificuldades, vencendo a terra, volta-se ao sol para crescer, para florescer e frutificar. Essa deverá ser a nossa postura na hora de ler, a fim de que a leitura seja realmente transformadora. Voltar mente e coração para o alto. Desconectarmos das preocupações rasteiras,
fazemos uma prece, preparando o ambiente interior, sairmos da rotina, da mecanicidade da rotina, atos mecânicos que a gente faz rotineiramente sem pensar. Aquela leitura que você lê uma frase ou duas frases, daqui a pouco você não lembra o que você leu na primeira. Por quê? Você não voltou o coração e a mente para o alto. Há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarrados ao mesmo ou à lama escorregadia das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção de qualquer raio mínimo de claridade espiritual. Ou seja, você está tão apegado às preocupações, às paixões, à inveja, ao ciúme, ao egoísmo, que você não está minimamente aberto a reter nenhum desses raios. Como se constrói isso? Hábito, como tudo na vida. Hábito. Por isso vai dizer assim, né, Lúcio, né? Uma mensagem, uma frase muito bonita, eu gosto muito. Ele diz assim: o hábito de estudar o Evangelho, meditando sobre as suas lições, é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. Olha que lindo isso. Quando eu vou construindo esse hábito, o que eu estou fazendo? Eu estou imantando. Lembra lá do imã, do vigoroso imã? Eu estou conectando a minha mente às esferas superiores. Fácil. No dia a dia da vida, na rotina, pelo fato de conseguir me manter mais conectado ao alto, a inspiração dos benfeitores. Fica muito mais fácil de acessar a nossa mente, de implantar novas ideias, porque eu construí esse hábito. Então, eis a verdadeira dimensão do ato estudar. Muito mais do que sentar na cadeira, é realmente abrir a alma a um sol que resplandece no livro edificante. Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Então eu tenho que erguer a minha mente e eu tenho que entender, ou eu tenho que projetar que eu estou lendo aquilo para crescer. Não é porque alguém disse que eu tenho que fazer, não é porque vai ter esse estudo na próxima semana e alguém disse que eu tenho que ler antes. Eu tenho que ler com esse sentimento de querer me projetar no monte da iluminação. E aí, né? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. A vida, o coração nos leva aonde a gente projetou a meta. Se eu elegi como tesouro, como meta maior da existência, a sublimação, a iluminação, meu coração me levará até lá. Como bússola que me conduz ao polo que eu elegi. Por isso que o livro do Emmanuel chama Pensamento e Vida. Pensamento como um todo, sentimento e ideação, me conduzindo à vida que eu antevi, que eu projetei. Então, faça imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens do Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Isso é interessante, né? A gente quer ouvir o Cristo num ouvido e ficar vendo as notícias, as fofocas, as maledicências no outro, né? A gente quer subir, mas não quer largar aqui embaixo, né? Fica aquela divisão assim. Não é possível. É iludir-se. Então a gente precisa olhar qual o tipo de alimento espiritual com o qual eu mais estou me afinizando. Se eu estou gostando de ler e ouvir essas fofocas, muito cuidado. Se aquilo que me causa volúpia, o meu entendimento espiritual está bem bloqueado ainda. Relaciona o Evangelho de Lucas que, chegando o Mestre a Nazaré, onde se demorara a maior parte de tempo na sua passagem pela terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação, consoante o seu costume, e levantou-se para ler. E então ele conclui, acabei lendo a mensagem inteira, né? Todo aprendiz tem a sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira.
Olha que interessante isso. Nazaré aqui representa zona de atividade rotineira, onde a gente mais está, onde a gente mais vive mentalmente. Nazaré. E a gente precisa, em meio à nossa Nazaré, aprender a sair para os montes iluminativos. E isso se faz como? E ele está nos orientando aqui. Aprendendo a cultivar diariamente, cotidianamente, esse hábito. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos e, no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Eis aí uma ilustraçãozinha para a gente do que seja o poder e a importância do livro. Então, a todos nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham, meditemos um pouco mais sobre como tem sido a nossa relação com esse bom amigo, com esse bom mestre, silencioso, que educa, que ampara, que auxilia, que serve, que ilumina, sem exigir, sem julgar, sem nunca reclamar. Aproveitemos mais esse recurso ou essas alavancas, esse cabedal imenso que Jesus nos deu para apoiar e para sustentar a nossa jornada em direção à libertação de nós mesmos e à luz divina que nos aguarda. E saibamos valorizar esses livros ou esse em nossas mãos, a preços módicos, mas cujo resultado ou cujas bênçãos são verdadeiramente incomensuráveis. Felizes aqueles que souberem ler, aprender e amar à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Que Deus abençoe e ilumine a todos nessa jornada.